Capítulo 28, em Provérbios, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versos diferentes sobre dinheiro que são poderosos. Provérbios 28, 6. Melhor é o pobre que anda em integridade do que aquele que deliberadamente anda por caminhos duplos e errados, mesmo sendo rico. Não precisa de explicação. Verso 8. Aquele que possui interesses excessivos e pelos seus esforços injustos obtém ganhos, logo acaba deixando a sua riqueza aquele que é bondoso e generoso para com os pobres. Eu amo isso. Vá em frente, tolo, e consiga dinheiro para que ele volte para mim e eu possa dá-lo ao pobre. É o que está dizendo. As pessoas desonestas ganham todo tipo de riquezas, mas sabe, a Bíblia diz que as riquezas dos ímpios serão colocadas nas mãos dos justos, e eu creio que um dia poderemos ter uma grande transferência de riquezas, mas certamente isso não virá sobre as pessoas que não mostraram cuidado com as finanças e não souberam administrá-las. Se você sempre quis um milagre financeiro de Deus, você deve começar a administrar bem o que você tem em mãos agora. Provérbios 28, 16. O governante que não tem entendimento é como um perverso, um grande opressor, mas aquele que abomina a ambição e os ganhos injustos prolongará a sua vida. Você sabe o que é um ganho injusto? É fazer coisas erradas para ganhar dinheiro. Quer saber? Se você faz uma fraude para conseguir uma promoção no seu trabalho, você está tendo um ganho injusto. Se você tem um negócio e você não paga bem os seus funcionários para que você tenha mais dinheiro, então você está tendo ganho injusto. Deus quer que você pague as pessoas e as trate da forma que você gostaria de ser tratado e pague o que você gostaria de receber. Ele quer que você proporcione a elas o mesmo benefício que você gostaria de ter. E bem, não dá para fazer isso. Não dá para você tratar as pessoas mal. Você não pode destratar as pessoas. Porque estaremos ofendendo a Deus se fizermos isso. E aqui diz o seguinte: o que odeia a avareza e os ganhos injustos prolongará sua vida. Verso 25. O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará e será abençoado. E verso 27. Aquele que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos, esse terá muitas maldições. Somos chamados para ofertar. E não para ver o quanto podemos receber o tempo todo. Mateus 6,33 diz: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Não jogue fora a sua vida sem nunca se preocupar com quem você pode ajudar, porque no fim você descobrirá que tudo fica aqui na terra. Devemos ter a certeza de que estamos ajuntando tesouros no céu. Agora, deixe-me te dar algumas estatísticas sobre dívidas. Eu espero que você caia na real com isso aqui. 71% dos americanos dizem que as dívidas estão fazendo a sua vida familiar infeliz. Diga 71%. Isso quer dizer que apenas 29% das pessoas dizem que não estão sobrecarregadas pelo jugo das dívidas. As dívidas sempre estão relacionadas à ganância. Nem sempre, mas quase sempre. Porque as pessoas estão comprando coisas desnecessárias e assim se atolando nas dívidas. Porque a carne nunca está satisfeita. Ela sempre diz uma coisa: mais, mais e mais. Eu preciso de férias. Não precisa se você precisa pagar para tê-las. Mas você não sabe, eu preciso delas. Veja, Dave e eu não tivemos férias por anos e anos e anos e anos. As pessoas pensam errado, acham que devem ter imediatamente o que os seus pais demoraram 50 anos para construir. Isso não faz bem nenhum. Quando as coisas vêm fáceis demais, nós não damos nenhum valor a elas. Você não morrerá se não tirar férias. É claro que você precisa de férias, mas não precisa ir num lugar mais chique e gastar um dinheirão com isso. Faça suas próprias férias, faça alguma coisa na sua própria cidade, descanse e relaxe.
Com certeza você precisa de férias, mas há certas coisas às quais você não precisa se afundar em dívidas para tê-las. A Bíblia diz em Provérbios 22:7, quem toma emprestado. Na Bíblia Amplificada é chamado de escravo. Ele é servo do que o empresta. A dívida rouba a liberdade. 70% dos americanos usam todo o salário e não têm dinheiro reservado em caso de emergência. Se alguma coisa acontecer, se ficar doente, se perder o trabalho, se aparecerem gastos a mais, se há um atraso de pagamento, se alguma coisa acontecer, não tem nada para suprir. Como você poderia viver debaixo dessa pressão se isso lhe acontecesse? Sempre que alguma coisa acontece, muitas vezes as pessoas ficam revoltadas e furiosas com as outras pessoas, que não tem nada a ver com isso. Quando, na verdade, se fizermos o que Deus nos manda fazer, não precisaremos viver dessa forma. Em 1980, houve 500 mil falências. E no ano passado, 1.500.000 falências. E não eram pessoas que viviam debaixo da ponte ou um empresário que passou por dificuldades e entrou em falência, mas foi gente de classe média próspera com cartões de alta credibilidade no mercado. Em cada 100 dos seus vizinhos, aproximadamente 4 deles estão pelo menos com 3 meses de atraso no pagamento de suas casas. Execução hipotecária tem aumentado em 200% desde 1980. As pessoas deveriam poupar 30% dos seus ganhos se quisessem estar financeiramente seguras, mas as pessoas gastam muito além do que elas ganham. A grande maioria gasta mais do que elas recebem todo mês. Como você gasta mais do que você ganha? Plástica? Todo mundo precisa de uma. Não há nada de errado com isso. Não se pode privar todo mundo dos seus privilégios só porque algumas pessoas não sabem lidar com isso. Eu tenho cartões de crédito, mas eu pago em dia todo mês. Eu acho que é bom usá-lo quando convém. Mas como a Bíblia diz, se os seus olhos te ofendem, arranca-os. Se suas mãos te ofendem, arranca-as fora. Se você não sabe lidar com as coisas, então desista delas, não queira tê-las. Tire-as da sua vida. Despedace-as antes que você saia daqui, se é isso que Deus manda você fazer. Muitas vezes são líderes que não conhecem a situação de seu rebanho. A Bíblia diz, conheça a situação do seu rebanho. Tenha cuidado com o seu talão de cheque. Você deve saber das suas dívidas. Precisa saber o que você tem e saber o que não tem. Precisa saber o que está vindo. Precisa estar informado. Não seja ignorante quanto ao seu próprio dinheiro. Oh, eu não sabia que a conta de energia viria nesta semana. Bem, todo mês chega uma. Se não chegou ainda, não se preocupe. Ela vai vir, com certeza. Você ficou mais confortado agora? Gente, olha só o letreiro de uma companhia de empréstimo. É verdade isso? Isso era o slogan de uma empresa agiota. Tome dinheiro emprestado o suficiente e pague todas as suas dívidas. Ai, ai. Que tal essa? Crédito é o que deixa você sem saber o quanto você está quebrado? Eu não estou quebrado, olhe para tudo isso que eu tenho. Um empregado chegou ao trabalho e pediu um aumento, falando ao seu chefe que diversas companhias estavam lhe procurando. Seu chefe perguntou quais as companhias, ele disse companhia elétrica, companhia telefônica, companhia de gás. Sabe, o cartão de crédito tem feito todas essas coisas possíveis, mas isso é ilusão, sabe? Ele leva aproximadamente 5 anos de gastos a mais do que você faria se não tivesse. Então, por aproximadamente 5 anos, você pode viver um conto de fadas, tendo todas as coisas. Mas quando chega na hora de pagar e você recorre a esse cartão de crédito para pagar e recorre àquele cartão para pagar esse outro,
Até que nenhum fique com limite disponível e sem ninguém mais para te ajudar. Aí você realmente cai na dura realidade. É aí que as pessoas vão ao altar buscar um milagre. Mas sabe, você não precisa de um milagre se você entrar numa confusão dessa por falta de sabedoria. Você vai precisar fazer seja o que for preciso para sair dessa e precisa de uma boa lição para nunca mais fazer isso novamente. É o mesmo que comer além da conta durante 6 meses e querer que alguém dê um jeito no seu peso. Seria bom se eu viesse aqui periodicamente, não é? Bem sabe, de todo o meu coração eu quero ver as pessoas realmente crescerem. Nós precisamos deixar o nosso exemplo para este mundo. Os cristãos não devem viver em tais condições. Eu sei que muitos sabem, muitas pessoas entram em dívidas por causa de doença, por isso que você deve ter um seguro de vida. Você precisa fazer tudo o que for preciso fazer para cuidar de si mesmo. Vamos lá, por favor, entenda, vocês que estão me vendo pela TV, eu não estou querendo desanimar vocês ou fazer ninguém se sentir mal, mas posso dizer uma coisa, há apenas uma coisa que vai libertar você e essa coisa é a verdade. Enquanto nós estivermos jogando a culpa nos outros, enquanto estivermos fugindo das nossas responsabilidades e nos lamentando, arrumando desculpas esfarrapadas, nós jamais iremos nos sentir bem em nenhuma área das nossas vidas. A única forma das coisas ficarem melhores é se você disser, quer saber? Isso pode até doer, mas a Joyce está falando a verdade. Eu tenho que me endireitar aqui e eu preciso viver de acordo com o que eu ganho. Com certeza você tem os seus limites. E você não pode ultrapassá-los, pois então diminuem, a sua vida se aperta. Sua vida se aperta mais e mais. Mas se você vive dentro do seu limite, ele vai aumentar, e aumentar, e aumentar, e aumentar. O que você tem que fazer? 4 coisas que você deve fazer para ter estabilidade financeira. Você deve trabalhar. Você deve trabalhar? E muitas pessoas nem querem isso. Você deve economizar. Você deve ofertar. Na verdade, a oferta deve vir primeiro. Você trabalha, oferta, economiza e gasta. Você trabalha e oferta, você economiza e você gasta. Você deve ofertar e economizar antes de você gastar. E fazer isso dentro dos seus ganhos. Seus limites aumentarão e você poderá fazer mais e mais. Se alguém com 25 anos de idade começar a fazer o seguinte, colocar R$65 na poupança a cada mês, quando ele tiver 65 anos, terá mais de R$1 milhão. Apenas R$65? Isso não é nada hoje em dia. A maioria aqui, se você fizer um plano para, talvez não imediatamente, mas você pode chegar a economizar uns R$200 ou 300 todo mês, ou até 500 todo mês. Eu tenho muitas dívidas, eu não posso nem pensar em economizar todo o dinheiro. O que você faz? Você anota todas as dívidas e começa pagando as menores dívidas primeiro. Você diz, por que não as maiores primeiro? Porque isso vai encorajá-lo se você começar pagando as menores. Então você pega primeiro as menores e quita logo. E então você pega a quantia de dinheiro que pagou nas menores e a junta para pagar a próxima menor e liquida de vez. E logo terá pago. Agora digamos que você tinha 7, agora você tem 5. Uau, ei! Então agora você pega esse dinheiro que pagou naquelas dívidas e a junta para pagar uma outra maior? E logo, logo você terá pago todas. Sabe de uma coisa? Isso pode levar 2, 3 anos. Mas em pouco tempo a única coisa que você estará pagando talvez seja um carro ou uma casa. E então você começa a economizar dinheiro.
Você vai levar esse tempo todo, mas então você pode começar a economizar e então logo em breve você vai estar com 6 meses de economia, com dinheiro no banco para cobrir despesas e você precisa ter um dinheiro para emergências. Todo mundo precisa ter pelo menos uns R$ 2.000 guardados para emergência em caso de uma reforma, por exemplo, ou doenças, outra coisa qualquer. Você compra um tênis novo para o seu filho, ele o rasga andando de bicicleta e você precisa comprar outro. Isso é uma emergência. Você vai ter uma emergência sempre. Isto é uma promessa. Então você trabalha durante 6 meses e guarda um pouco do dinheiro no banco e se surgir uma emergência, você está seguro. Não fiquem me olhando desse jeito e pensando, isso é impossível, minha senhora. Vamos lá, bem ali as pessoas estão assim. Eu não vim aqui para ser ignorada. Economizar por 6 meses? Trocando em miúdos, você quer que eu não faça nada em 6 meses? Você pode chegar ao ponto de não fazer nada de forma alguma mesmo. E se você ainda não deu conta disso, alguém vai te alertar, mais cedo ou mais tarde, você vai cair na real. Pode muito bem ser você quem comece a sua diversão, em vez de outra pessoa. Você pode começar agora e trabalhar em prol de algo. Alguns aqui que são jovens, se você começar a economizar agora e ter uma quantia regular de economia e começar a tratar a sua conta como uma poupança, ou seja, um dinheiro que você não pode nem tocar, chegará o dia que você não terá nenhuma pressão financeira. Você não precisa ser como todo mundo que vive revoltado por aí. Sempre que compramos algo que não podemos pagar no fim do mês, estamos gastando hoje a prosperidade de amanhã. A maioria dos americanos tem 7 cartões de crédito e muitos têm mais de 15 ou 20. Escutem isso, prestem atenção nisso. Uma pesquisa mostra que a cada 3 meses, há 15 bilhões e 400 milhões que são gastos em propagandas de crédito na publicidade americana. A cada 3 meses, eles dizem 15 bilhões. Lá nas estradas, é como se você estivesse dirigindo por uma enciclopédia de coisas que você pode comprar. Compre-me agora, você deve ter isso, você merece isso, você deve ter isso para si. 90 dias para pagar. Quer saber de uma coisa? 70% das pessoas não pagam dentro dos 90 dias. E o agiota que fez o contrato sabe muito bem disso. O seu contrato. E aquele agiota que fez o seu contrato, ele sabe disso. E eles fazem o contrato sabendo que 70% das pessoas não vão pagar no prazo previsto. E eles já colocaram juros dentro do preço do produto que você comprou, então você paga o que você deve. Mas se você não paga em 90 dias, eles aumentam os juros que já existiam desde a primeira parcela que você não pagou em dia. E então eles pegam o contrato e provam que eles podem fazer isso. E fazendo assim, você acaba pagando mais do que devia e paga juros de todas as formas. E então você fica achando que conseguiu alguma coisa de graça e aquilo acaba custando mais do que você pagaria se não tivesse feito tal acordo. As pessoas perecem por falta de conhecimento. Algo que eu aprendi foi que a maioria dos cartões de crédito tem uma taxa de juros, o que significa que a sua conta vai ficar maior se os juros aumentarem. Mas só 17% das pessoas que têm cartão sabem disso. Muitas vezes as pessoas assinam o contrato sem nem mesmo saber o que estão assinando. Faça um compromisso consigo mesmo de que a partir de agora você não vai comprar nada de grande valor sem antes ir para casa e pensar em tal coisa por 24 horas. Incrível, só uma pessoa achou isso interessante. Olhem para mim, vocês realmente acreditam que crente deve estar atolado dos pés à cabeça nas dívidas? Não. Nós devemos ser livres. Eu posso ouvir bem, não adianta, não tem jeito.
Eu não sei por que todo mundo entra nessa situação. Talvez não haja nada, absolutamente nada que você possa fazer na situação. Talvez você não tenha desperdiçado 1 centavo do seu dinheiro e trabalhou muito e você não fez nada errado, mas ainda assim precisa ouvir isso porque você precisa conhecer os passos que pode dar para começar a sair da sua situação e ter melhores condições. Amém?